Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje vamos falar de movimento retilíneo uniformemente variado, onde agora tem a aceleração no negócio. Vamos lá, ainda nos movimentos retilíneos, claro, como eu havia dito, só que agora a gente vai falar sobre quando um corpo tem a aceleração. O que seria essa aceleração? É quando um movimento tem basicamente uma variação de velocidade. A velocidade ela não permanece constante. Significa que ela vai estar a um ponto, um determinado instante numa velocidade, numa outra determinada instante, uma outra velocidade. Então, é um movimento no qual a velocidade sofre alterações de forma constante à medida que o tempo passa. Então, como que a gente chama isso? Essa taxa de variação de velocidade, uma aceleração. Bom, então a gente pode definir no movimento uniformemente variado que a aceleração média é a taxa de variação de velocidade, a gente já falou sobre isso, velocidade final menos velocidade inicial. O que seria o delta? Mais uma vez, final menos inicial. E a variação do tempo seria o quê? Tempo final menos tempo inicial. Então, vale lembrar que a variação de velocidade, mais uma vez, velocidade final menos velocidade inicial. Temos uma unidade de medida característica no sistema internacional. Qual é ela? Metros por segundo ao quadrado. Por que ao quadrado? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ok? O que a gente determina quando o movimento é acelerado e quando o movimento é retardado? Vamos lá. Sinais iguais, quando eu tiver a aceleração e a velocidade com sinais iguais, positivo, positivo, negativo, negativo. Ou um movimento retardado, quando eu tiver sinais contrários, quando eu tiver a aceleração e a velocidade com um mais e com um menos, ou vice-versa, menos, mais. Ok? Existem, basicamente, três equações que definem o movimento uniformemente variado. Quais são elas? A equação horária da posição, a gente tem aqui a primeira. A segunda, a equação horária da velocidade. E a terceira, a equação de Torricelli. Bom, a gente tem essas três equações, mas não determina todo o movimento, porque ainda a gente tem outra, que é qual? A aceleração média, a variação de velocidade sobre o tempo. Então, a gente tem 4 equações. Bom, então, basicamente, a gente tem aqui um exemplo de movimento uniformemente variado. Repare para você ver o carrinho de Fórmula 1. A gente tem que ele começa a acelerar, claro, e ele vai variando a sua velocidade ao longo do tempo. E o tempo cada vez mais diminuindo, ok? Então, nós temos uma outra forma de calcular a velocidade média. Quando a gente soma as duas velocidades, a velocidade final mais a velocidade inicial e divide por 2, média aritmética, certo? Então, a gente tem aqui que variação de espaço sobre a variação de tempo é igual ao quociente entre a soma das velocidades finais mais inicial sobre 2, ok? Bom, vamos falar nesse caso do movimento uniformemente variado quando há o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O que seria isso? Vamos lá. O movimento progressivo, como você pode observar muito bem no primeiro gráfico, que a minha curva ela está crescente. Ela está crescente até essa linha pontilhada vermelha. Logo após, o que acontece? Essa curva vai decrescendo até a origem no nosso x, que é a coordenada do tempo, ok? Como que a gente considera? No número 1, qual que é o movimento? Movimento progressivo e retardado. O 2, o movimento retrógrado e acelerado. Por quê? Porque ele está indo rumo em direção à origem, ele está se acelerando. Um retrógrado acelerado, ou seja, ele está indo rumo em direção à origem. No gráfico ao lado, a gente tem mais uma vez um movimento que, ó, na curva que está decrescente, eu tenho um retrógrado e retardado, que é o número 3.
E o número 4, a gente tem um movimento progressivo e acelerado. Então, nessas condições, a gente tem que, repare o seguinte, olha como essa curva ela está crescente, ok? Ela está crescendo constantemente, ok? A gente também tem para falar para vocês sobre o movimento uniformemente variado, ou seja, mais uma vez, descrição da velocidade aqui, ó. Temos um gráfico de velocidade por tempo, onde, como vocês podem observar, onde eu tenho a curva 1, eu posso chamar de curva uma reta, nessas condições aqui, o 1 é um movimento retrógrado e retardado, até chegar à origem, ele é um movimento retrógrado e retardado. E até 2, de 2, da origem até o ponto, ele está como que ele está? Ele está crescendo, então ele é um movimento progressivo. Progressivo acelerado. Agora vocês podem observar no gráfico ao lado, ok? Que o 3 é um movimento progressivo e retardado. Por quê? Porque ele está indo rumo em direção à origem, ele está decrescente. Mais uma vez, olha lá embaixo do eixo da coordenada do tempo, eu tenho que o 4 é um um retrógrado acelerado. Por quê? Porque ele está vindo da origem e está se afastando mais da origem, ok? E isso, para mim, considera-se um movimento acelerado também. Ele está se afastando da origem à medida que o tempo passa. E agora, como que a gente faz para calcular a área, ou então a variação de velocidade de um gráfico? Simplesmente, a área a gente calcula, área de qualquer figura retangular ou quadrada é o quê? Lado vezes lado, base vezes altura, ok? Tanto na parte superior do gráfico, que é a parte do eixo positivo, como a parte inferior do eixo, que é a parte negativa. O que eu vou ter? Quando a área for acima do gráfico, a variação de velocidade será maior que zero. E quando ele estiver abaixo da linha do tempo, o que vai ter? A variação de velocidade negativa, menor que zero. Bom, pessoal, então para encerrar essa aula de movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem algumas questões a ser trabalhadas nas próximas aulas. Continue assistindo e tchau. Até mais, pessoal.